Seja muito bem-vindo ao canal Terror e Chuva. Neste canal você encontrará vídeos com relatos assustadores, acompanhados pelo som reconfortante da chuva, criando uma experiência relaxante para aqueles que o assistem. Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma imersão completa. Se você apreciar o conteúdo, não se esqueça de deixar um like e, se gostar do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Compartilhar o canal ajudará a aumentar o engajamento e permitirá que alcancemos um público ainda maior. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Boa noite, o meu nome é Juliana Andrade. Atualmente eu sou moradora de Moema, um bairro da capital paulista. Mas durante toda a minha infância e juventude, eu morei na cidade natal dos meus pais, no interior da Bahia, chamada Jussiape. Até que no ano de 1992, os meus pais se mudaram para Vitória da Conquista. E de lá eu vim para São Paulo, onde eu resido desde então. A experiência que eu irei relatar aconteceu no ano de 1990 e afetou toda a minha família. Inclusive, esse foi um dos motivos que nos levou a nos mudar para Vitória da Conquista. Eu tinha 13 anos de idade na época. O meu pai trabalhava como pedreiro e a minha mãe trabalhava fazendo faxina em algumas casas. E assim a gente seguia tendo uma vida razoável. Não éramos ricos, mas não passávamos fome. Porém, não tínhamos uma casa própria. E quando já estávamos nos acostumando com uma casa, infelizmente o dono pedia e a gente era obrigado a se mudar para uma outra. Com muito esforço, meu pai conseguiu comprar uma casa para a nossa família. Mas nem eu e nem os meus irmãos não gostávamos muito, pois a casa ficava fora da cidade, mais precisamente na estrada que dava para Mucuji. A casa ficava distante alguns quilômetros da cidade, mas o bom era que estava dentro de um terreno bem grande, onde podíamos plantar e até criar alguns animais. Aos poucos, fomos nos acostumando, o que no começo parecia ser muito bom. No entanto, aos poucos foi se transformando em um verdadeiro pesadelo, pois o que nós não sabíamos era que aquela casa, na verdade, era assombrada, e por isso a nossa vida acabou virando de cabeça para baixo. A casa que o meu pai comprou pertencia a uma família cujo chefe fazia feitiços, e por isso a casa servia a esse propósito. No entanto, o terreno e a casa em si pertenciam à sogra desse homem, que já era bem idosa e acabou falecendo. Após o falecimento da sogra, o homem e a esposa acabaram se separando. Algumas pessoas foram embora de Mucugê e os herdeiros dividiram o terreno em alguns lotes, e o meu pai comprou justamente a parte que tinha a casa. Assim que nos mudamos, descobrimos que havia um quartinho no fundo da casa cheio de imagens. A primeira coisa que meu pai fez foi abrir um buraco e jogar aquelas coisas dentro, tanto as imagens quanto o altar, onde elas ficavam guardadas. Depois de uns 6 meses morando na casa, eu passei a acordar ouvindo passos em volta da mesma e vozes meio que sussurrando. Eu falei com os meus pais, mas eles pensavam que eu estava imaginando coisas. No entanto, com o tempo a minha irmã mais nova, que dividiu o quarto comigo, também começou a ouvir os barulhos nas madrugadas. Como eu já esperava, os meus pais continuavam sem acreditar.
Até que teve uma noite que estava fazendo muito frio. O meu pai fez uma fogueira no quintal e colocamos algumas cadeiras em volta e ficamos ali sentados. O meu irmão Antoniel, que na época tinha 10 anos de idade, pegou um pouco de sal e fez uma brincadeira sem saber que haveria consequências. Pois no momento em que ele jogou um punhado de sal na fogueira, o fogo subiu e tomou a forma de uma pessoa alta e magra, com um tipo de capuz na cabeça. Aquilo foi assustador. Eu comecei a chorar. Os meus pais disseram que foi apenas o vento que mudou aquela forma e que não era nada demais. Mas no fundo, ele também ficou apavorado, mas preferiu nos acalmar. A partir daquele dia, nós não tivemos mais paz naquela casa. A minha irmã, o meu irmão e eu estudávamos no período da manhã e por isso acordávamos bem cedo para ir com nosso pai para a escola. E lá mesmo, ele ficava trabalhando na construção e reforma de casas. No dia seguinte ao fenômeno da fogueira, quando voltamos da escola no horário do almoço, ouvimos uma voz chamando por nós na casa da vizinha, que ficava a cerca de 200 metros da nossa casa. Quando meu pai parou o Corcel 2 que ele tinha naquela época, ele viu que era minha mãe nos chamando. E quando entramos na casa, ela nos disse que logo após sairmos, ela ouviu uma voz a chamando. Então ela olhou para a porta da frente e não tinha ninguém. Porém, ela percebeu que a voz vinha do quintal da casa. Ela saiu para ver quem era e parecia ser um menino menor que o meu irmão. Na hora ela chegou a se assustar, mas depois perguntou o que ele queria. O menino não disse nada, apenas a olhou, como se quisesse fazer algum mal, e em seguida desapareceu como se fosse fumaça. Ela correu e se trancou dentro da casa, mas de repente começou a ouvir barulhos na cozinha, como se alguém estivesse batendo nas panelas com uma colher. E por isso ela saiu correndo de lá e foi direto para a casa da nossa vizinha. A nossa vizinha tinha feito muita comida, então aproveitamos e almoçamos por lá mesmo. E depois fomos para a nossa casa. E chegando lá, tudo estava arrumado. Só a porta da casa que estava aberta, mas não havia nada fora do lugar. O meu pai voltou para a cidade e nós ficamos só com a minha mãe, ajudando nas tarefas de casa. A tarde chegou e o dia foi se acabando, até o sol se pôr por completo e o meu pai chegar do trabalho. Naquela noite jantamos cedo, por volta de umas 8 horas da noite, e começamos a nos preparar para dormirmos. A casa tinha 3 quartos, o meu irmão dormia sozinho no quarto dele, e por volta de umas 10 horas da noite, ele começou a gritar dizendo que tinha um par de olhos de fogo na parede do quarto. Foi aquele desespero. Ele não conseguia se acalmar e por isso o meu pai pegou os colchões da minha irmã, o do meu irmão e meu e colocou tudo no quarto dele e da minha mãe para que dormíssemos todos juntos. Pouco tempo depois que o meu irmão tinha se acalmado, nós nos deitamos para tentar dormir também. Só que do nada começou uma barulheira intensa que vinha de lá da cozinha da casa. Parecia que estavam destruindo tudo. O som era como se estivessem amassando todas as nossas panelas e quebrando todos os nossos pratos e copos. A minha mãe começou a rezar e a pedir a Deus que nos livrasse daquelas coisas. Depois de alguns minutos, tudo ficou em um silêncio absoluto. Então meu pai se levantou e foi até a cozinha. E para a surpresa dele, ao chegar, encontrou tudo como a minha mãe havia deixado. Nem um copo estava fora do lugar. Foi como se tudo aquilo que ouvíssemos não tivesse passado de nossa imaginação. Ele voltou para o quarto e falou com a gente que estava tudo bem e que aquelas coisas haviam ido embora e que poderíamos até voltar a dormir. Só que isso era praticamente impossível de acontecer.
pois sabíamos que naquela casa havia algo muito sombrio, só esperando a gente dormir para nos atacar novamente. Eu fiquei deitado olhando para a porta do quarto. Aos poucos, os meus pais e irmãos foram vencidos pelo cansaço, mas eu permaneci acordada. Então eu ouvi passos que vinham em direção à porta. Foi aí que o meu coração gelou. Paralisei de medo e nem consegui gritar. Era como se eu estivesse anestesiada. De repente, a porta do quarto pareceu pegar fogo, e a criatura que havia se formado na fogueira passou por ela e se aproximou da cama onde os meus pais dormiam. Foi Deus que me ajudou, pois eu consegui dar um grito tão alto que eu acabei acordando a todos da casa. E nessa hora, a criatura fez um rodopio no ar e desapareceu. Porém, foi o suficiente para que o meu pai e a minha mãe também enxergassem aquele ser. Eu não consegui ver como era o seu rosto, pois ele usava um capuz o tempo todo. Mesmo sem ver, foi aterrorizante. Naquela noite ninguém mais dormiu, até que o sol nascesse. No outro dia, o meu pai alugou uma casa na cidade, e à tarde, um caminhão de um amigo dele veio buscar a nossa mudança, e não passamos mais nenhuma noite naquele lugar. Como era perto, todo dia ao final da tarde meu pai ia até a casa para dar comida a algumas galinhas que criávamos. Mas pouco tempo depois, as galinhas adoeceram e não ficou uma para contar a história. No final daquele ano, meu pai conseguiu vender a casa e nós nos mudamos para a Vitória da Conquista. Porém, antes de vender, ele contou tudo o que aconteceu, mas a pessoa falou que não tinha medo. E hoje em dia, eu nem sei mais se a casa ainda existe. Mas de qualquer maneira, eu quero distância. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Leandro Silva e sou natural de Manaus, Amazonas. Eu trabalho como zelador em um grande hospital daqui durante o período noturno. Essa história foi contada por um paciente idoso que havia sido internado devido a uma operação na perna. Certo dia, durante o meu intervalo noturno, eu encontrei esse senhor sentado do lado de fora do quarto, respirando ar fresco na área das plantas. Eu estava muito sonolento naquela noite, então decidi me aproximar e iniciar uma conversa para passar o sono. E para minha surpresa, até que o sono passou rapidamente. Eu o cumprimentei com boa noite e imediatamente ele me cumprimentou com um sorriso no rosto. E começamos a conversar. Papo vem, papo vai, e perguntei onde ele morava. Ele me disse que morava em Manaus há muitos anos, mas que era mesmo natural de Juruá, um município aqui do interior. Então eu perguntei o porquê que ele estava morando aqui em Manaus e não lá. Ele então explicou que não desejava ter se mudado de lá, porém acabou sendo forçado a vir para Juruá. Curioso, perguntei por que ele havia sido forçado a sair. Ele então me respondeu com um sorriso e disse: "Filho, você não acreditaria se eu te contasse." E deu mais um sorriso. Intrigado com aquilo, eu pedi para que ele compartilhasse a sua história comigo. Foi aí que o Senhor começou a contar. "Pois bem, meu filho, eu costumava trabalhar com criações de animais como carneiros, galinhas, patos, além de ter plantações de legumes e frutas. Era assim que eu sustentava minha família. Eu e minha esposa naquela época tínhamos 2 filhos e levávamos uma vida tranquila. Até que um dia eu levei algumas verduras e 2 carneiros para vender em uma feira que antigamente tinha na nossa cidade. Eu levei tudo em uma carroça junto com meu filho mais velho, na época com 13 anos de idade. Ele me acompanhava na pequena carroça. Nessa época, as pessoas, quando nos viam, já corriam em nossa direção,
pois vendíamos bons legumes. E logo vendemos tudo. Mas antes de irmos embora, eu parei em uma bodega para tomar uma bebida. Eu não era de beber com frequência, só de vez em quando. Eu estava lá bebendo tranquilamente e o meu filho estava na carroça chupando manga. Foi então que, do nada, 2 homens que estavam lá bebendo começaram uma briga. Eles tinham facas em suas mãos. As pessoas, vendo aquilo, pediam pelo amor de Deus para que eles pararem com aquela briga, pois poderia terminar muito mal tudo aquilo. No meio da discussão, um deles falou: "Ei, você acha que eu não sei quem é o seu irmão? Você acha que eu não sei que o seu irmão estava levando meu carneiro nos braços na semana passada? Você acha que eu não sei disso?" O outro homem então respondeu: "Eu acho que você está bebendo tanto que está vendo coisas, meu amigo." Nessa hora, o dono da bodega veio com um porrete na mão e os colocou para irem embora. No entanto, a briga parou, porém um deles foi embora e o outro, depois de alguns minutos, voltou para dentro da bodega. O dono do bar então perguntou que história era aquela que ele havia falado sobre o irmão do homem que ele estava brigando. Então ele disse: "Você não sabia? O irmão daquele cara lá vira bicho. Vou te contar uma situação. Certa noite eu estava em minha casa. Ele passou com o irmão dele em frente ao meu terreno. Eu estava soltando os meus cachorros na hora, quando o irmão dele falou: se eu quiser pegar alguns dos seus bichos, esses seus cachorros não me impedirão." E saíram os dois rindo com um tom de deboche. E quando foi de madrugada, os meus cachorros estavam loucos no quintal. Eu, vendo aquilo, peguei a minha arma e, quando fui ver o que era, eu tomei um grande susto, pois havia um bicho horrendo. Aquilo era o próprio demônio. Aquela coisa havia pegado um dos meus carneiros novos com a boca e saiu correndo. Eu tenho certeza que aquilo ali era o irmão daquele infeliz. Os meus cachorros ficaram no canto da parede acuados, pois nenhum tentou contra aquele bicho. E olha que os meus cachorros são cães de caça. O homem continuou com a sua história sobre os 2 irmãos, mas eu decidi voltar para minha casa. Era muita história para eu achar que algum homem poderia virar um monstro. Bom, no caminho de volta eu acabei cruzando com um homem que estava brigando. Ele estava sentado embaixo de uma árvore com outro homem. Eu deduzi que poderia ser o seu irmão. Eu continuei com o meu caminho e eles ficaram nos olhando, me vendo passar em silêncio com meu filho. Chegando em casa, a minha esposa pediu para que eu fosse para a casa do meu compadre, que ficava próximo à nossa, pois ele precisava falar comigo. Então eu fui, e assim que eu cheguei, ele veio logo falando comigo: "Compadre, ontem eu estava sentado na varanda fumando um cigarro e vi algo se movendo no milharal. Era muito grande e quando andava, o milho chegava a se abaixar. Eu pensei que poderia ser um ladrão, corri, peguei a minha arma e dei um tiro naquela direção onde ele estava. E a tal coisa rapidamente saiu correndo, pulou a cerca e desapareceu logo em seguida na mata. Era muito estranho e posso te afirmar com toda certeza que não era um ladrão, pois era algo muito maior. Sem contar que na noite anterior um dos meus carneiros havia desaparecido. O mais interessante é que os cachorros nem fizeram barulho, nem quando sumiu o carneiro e nem quando o bicho fez barulhos no milharal. Os cachorros estavam deitados ao meu lado. Nenhum latido eles deram." Ao ouvir aquilo, na hora eu olhei para o meu compadre e contei o que eu havia visto e ouvido na feira. Ele ficou espantado e disse que se fosse algum tipo de monstro, ele teria enchido de balas. Voltei para casa pensando em tudo que eu tinha escutado naquele dia e já estava preocupado, pois eu também vivia de criações. E se aquele bicho estivesse caçando realmente nas áreas?
E se a única maneira de enfrentá-lo seria meter bala nele? Bom, eu não acreditava que um homem poderia ser bicho. Era muito para mim acreditar, mesmo sendo eu um homem do interior, onde as histórias são muitas. A noite logo caiu. Eram por volta das 7 horas da noite, quando meu compadre bateu na minha porta falando que tinha visto 2 homens entrando na mata. Eram 2 homens estranhos e me chamou para ficar na tocaia dos 2. E eu fui. Eu peguei a minha família e levei para a casa do meu compadre, soltando os meus cachorros no terreno logo em seguida. Ficamos apenas eu e ele em cima de uma árvore que ficava entre a minha casa e a dele. Qualquer movimento estranho, a gente ia atirar. E já eram por volta das 10 da noite e nada acontecia. Foi quando eu falei para o meu compadre que seria melhor voltarmos para nossas casas. Foi quando vimos saindo da mata correndo um bicho muito grande. Não era uma onça, porque nenhuma teria o tamanho daquele bicho. Era um animal que eu não conseguia identificar. Ora parecia um cachorro e na outra parecia algum tipo de macaco muito grande. Era uma coisa muito esquisita. A cerca da casa do meu compadre era alta e aquela criatura pulou com uma facilidade tão grande que na hora, ao vermos aquilo, pulamos da árvore também e corremos, já que as nossas famílias estavam em risco. Quando chegamos em frente à casa do meu compadre, deu para ver que era um grande cachorro preto que caminhava de lado. Eu nunca tinha visto um cachorro tão grande como aquele. Aquela criatura ficou nos encarando e o meu compadre disparou um tiro. Foi então que o bicho pulou a cerca, porém não foi embora. Ele ficou lá parado nos olhando. Eu nunca tinha visto uma coisa igual, pois os bichos comuns já correriam só com barulho, e esse não tinha medo. E o mais estranho é que ele estava de pé. Foi nessa hora que as minhas pernas tremiam como vara verde, e vimos que o tal bicho, na verdade, era um lobisomem. Vendo aquilo, em pleno desespero, eu também atirei na direção dele, e ele saiu em disparada para o meio da mata. Em seguida entramos em casa e passamos o resto da noite vigiando, para ver se ele não voltaria mais. E realmente, ele não voltou. Combinamos que a família do meu compadre dormiria na minha casa na próxima noite, e que nós 2 ficaríamos para dar fim na criatura caso ela voltasse. E assim foi feito. A família do meu compadre foi para minha casa e ficamos na árvore da noite anterior, e nem demorou muito para o bicho chegar, pois da mesma mata em que ele havia saído na noite anterior, ele veio e pulou rápido a cerca. Continuamos o observando para ver o que ele faria. A criatura parou bem em frente à casa do meu compadre e ficou andando de um lado para o outro e em seguida correu para fora da propriedade. Não vimos mais nada naquela noite e realmente ele estava indo lá pela criança. O meu compadre, depois de ter visto tudo aquilo, foi passar alguns dias na casa de sua mãe, que fica em uma cidade vizinha, pelo menos até a criança ser batizada. Nas noites que se passaram, eu não vi mais a criatura e não sumiu mais animais pela região. Um tempo depois, a minha esposa ficou grávida e decidimos nos mudar para Manaus. De vez em quando, eu ainda vou para a casa desse meu compadre. E da última vez que eu estive lá, ele me disse que um dos irmãos havia sido morto a facadas em uma briga de bar. Já o outro, que o povo suspeitava que fosse realmente um lobisomem, havia ido embora e ninguém soube para onde ele foi. Dias depois eu vi os filhos do Senhor que me contou essa história, e já são homens feitos. É incrível o que se pode saber em uma simples conversa. Eu acredito piamente que aquele senhor não teria tanta imaginação para criar uma história tão louca. Boa noite.
Boa noite a todos. O meu nome é Laerte e sou morador de uma pequena cidade no interior do Ceará. Eu já enviei esse relato para uns outros canais, porém, por eu gostar do seu canal, eu estou enviando também para você compartilhar com o seu público. O que aconteceu comigo foi no ano de 2010, mais especificamente no dia de sábado. Eu e meus amigos resolvemos acampar em uma mata não muito longe de nossas casas. É um lugar muito bonito, rodeado de mata verde com uma belíssima cachoeira. Eu e mais 2 amigos ficamos responsáveis por preparar os materiais que iríamos levar, enquanto outras 2 amigas minhas foram preparar os alimentos e as roupas de cama. Levamos bebidas, comidas, 2 barracas, além de outros materiais que poderíamos usar, como lanternas, facões e fósforos. Saímos de casa por volta das 10 horas da manhã e até o local onde armaríamos as barracas, a caminhada levaria umas 2 horas. Como eu disse, estávamos em 5. O Paulo e a Camila, que são namorados, a irmã da Camila, que se chama Júlia, o Afonso e eu. Todos nós tínhamos entre 16 e 18 anos de idade. Começamos então a subir a mata. Era só alegria, pois há muito tempo pensávamos em fazer isso. Ao chegar ao ponto, escolhemos um lugar com uma clareira no meio da mata. Retiramos os galhos secos e folhagens do chão e começamos a armar as barracas. Afonso e eu ficamos responsáveis por armar as barracas, enquanto Paulo e a Camila foram preparar a fogueira. Em 1 hora estava tudo pronto. Não acendemos a fogueira, mas a princípio eram por volta das 2:30 da tarde. Fizemos um lanche e fomos diretamente para a cachoeira. Ela era realmente linda, com a água cristalina e geladinha. Havia uma cascata bem alta. Brincamos e nos divertimos bastante. Depois de um tempo, o Afonso insistiu para que entrássemos debaixo da cascata. Ali era um local bem perigoso, pois com a queda d'água, que era muito alta, ela caía sobre algumas pedras que eram bem escorregadias, e de tanto ele insistir, eu acabei indo. Enquanto estávamos ali, sentimos um mau cheiro muito forte, vindo por detrás da cascata que tinha uma caverna. Resolvemos verificar de perto e vimos uma entrada iluminada pela luz do teto da caverna, que iluminava uma parte dela, mas a outra metade permanecia na escuridão. Logo após essa parte, havia um corredor nas rochas que parecia se aprofundar ainda mais para dentro da caverna. No entanto, o que vimos na parte iluminada nos fez desistir de explorar mais. Haviam 2 porcos do mato empilhados um em cima do outro, com um rastro de sangue escorrendo para dentro da caverna. O estranho é que os animais estavam com os olhos abertos e respirando. Eles mexiam os olhos desesperadamente. Pareciam até paralisados por conta de algum veneno. Na hora sentimos pena deles, então o Afonso teve a brilhante ideia de dar água com a esperança de que isso eliminasse o veneno do organismo deles. Ele encheu o cantil com água e tentou fazê-los beber, mas eles não abriam a boca. Então o Afonso jogou água no focinho deles. Então, como num passe de mágica, os animais recuperaram a mobilidade e correram em direção à cachoeira, desaparecendo logo em seguida na mata. Nesse momento, ouvimos um som de dentro da caverna. Era um som estridente que nos apavorou por completo e saímos da caverna rapidamente. Depois que saímos de lá, imaginamos que poderia ser algum animal noturno ou qualquer outra coisa que estivesse na caverna e que, pelo eco, fazia parecer maior do que realmente era. Nadamos então mais um pouco e de lá resolvemos voltar para o acampamento. Ao chegar no acampamento, acendemos a fogueira e colocamos nossos alimentos para cozinhar. A noite estava perfeita.
Foi então que ouvimos o mesmo som da caverna, agora muito mais alto. Nesse momento todos estavam apavorados. As meninas começaram a chorar. Eu peguei um pedaço de madeira da fogueira, a mais espessa, e me preparei para me defender. De repente sentimos algo cortando o vento em linha reta. Era algo muito veloz passando pelo nosso acampamento, que chegou a levantar uma nuvem de poeira e, pelo incrível que pareça, chegou a apagar a nossa fogueira. Sim, isso mesmo, simplesmente apagou a fogueira. Apesar que ela não estava muito forte, mas mesmo assim, eu nunca tinha visto uma fogueira se apagar desse jeito. Todos nós ficamos na escuridão. Apenas a luz da minha tocha era que iluminava o nosso ambiente. Então o Afonso pegou uma lanterna e começou a iluminar ao nosso redor. O foco da lanterna corria de um lado para o outro, em busca do barulho que a criatura fazia na mata, pois era exatamente onde ela estava passando. Foi quando ele do nada iluminou 2 olhos azuis e gritou: "Meu Deus do céu! O que é isso? O que é isso?" Eu tentei acalmá-lo, mas eu mesmo estava quase chorando de medo. Então escutamos uma voz feminina bem doce, que vinha lá do meio da escuridão nos pedindo um pouco de sangue. Eu só sei que seguramos as mãos das meninas e saímos as puxando pela trilha para metermos o pé daquele lugar. Corríamos como se não houvesse o amanhã, até chegarmos próximo à estrada, em um completo desespero. Eu só sei que o Afonso sonha com aqueles olhos até hoje em dia. As meninas também evitam falar a respeito. Se tratando de mim, eu não me importo em contar, pois eu sempre ouvi histórias sobre criaturas assim vindo dos meus parentes. Para dizer a verdade, eu já estou até planejando em voltar para lá com alguns amigos do meu serviço. E se tudo correr bem, estaremos de volta em breve. Mas dessa vez estaremos armados e de dia, isso é lógico. Erro a gente só faz uma vez. O acerto tem que vir em seguida. Bom, pessoal, esse é o meu relato.